Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Direito Administrativo aqui gratuita do Educação Delta, Maratona de Questões CESP, segunda parte de 4 para vocês. Meu nome é Lucas Petri, acredito que vocês já me conheçam, sou delegado de Polícia Civil aqui no estado do Paraná e professor de Direito Administrativo aqui do Dedicação Delta. Estamos juntos nessa segunda aula da Maratona de Questões CESP e nessa aula eu resolvi inovar um pouco. Eu resolvi trazer questões autorais minhas que eu costumava estudar no baralho do Anki, que eu coloco atualizações aí nos baralhos que eu utilizo, e eu trouxe essas questões aqui para vocês. Por quê? Porque a banca CESP e Sebrasp, eles têm muita rotina, né? É muito comum para eles cobrarem jurisprudência atualizada. Então eu trouxe aqui o que há de mais atualizado para vocês no âmbito do direito administrativo. Ainda assim, trouxe diversas questões da CESP. Nós continuaremos naquele aspecto de VUF, já que é o aspecto adotado na prova de Alagoas, que é a mais próxima aí que a gente tem. Então eu vou manter esse formato, lembrando que uma errada anulou uma certa, então você tem que ter muito cuidado ao resolver os simulados dessa banca, tá bem? Para quem for fazer essa prova aí, tem que ter muito cuidado na resolução dos simulados, tem que resolver igual estivesse na prova, beleza? Então vamos lá, pessoal, não vou me delongar muito aqui, vamos aprofundar nas questões, espero que vocês gostem da aula. Vamos lá, então. Como eu disse, meu nome é Lucas Petri. Deixo aqui embaixo para vocês meu Instagram, delegado.lucaspetri. Então me acompanha lá, eu posto diversas dicas de estudo, algumas dicas de direito administrativo também. Então, se você tiver interesse, me acompanha lá. E vamos para as questões aqui, pessoal. A primeira questão, já uma questão autoral de cara. Vamos lá. Em regra, o Estado não responde de forma objetiva pelos danos causados a profissional de imprensa ferido por policiais durante cobertura jornalística de manifestação pública. Pessoal, essa é uma jurisprudência recentíssima do STF, pessoal. Muito recente mesmo. E o que ela diz? O Estado, ele responde sim, de forma objetiva pelos danos causados a profissional de imprensa. Se durante um tiroteio policial ali, policial contra bandido, um policial de imprensa ele se ferir, o Estado responde sim de forma objetiva. No entanto, essa regra é absoluta, pessoal? Não. O próprio STF diz que caso tenha ali uma limitação e que o profissional de imprensa ele fosse, né, ele seja avisado daquela limitação geográfica em que ele não poderia adentrar e ainda assim ele entrasse e se ferisse, ocorreria a culpa exclusiva da vítima. Lembra que a gente viu na primeira parte da maratona de questões aqui sobre as cláusulas excludentes de responsabilidade do Estado, de acordo com a teoria do risco administrativo adotada pelo nosso ordenamento? Quais seriam elas, pessoal? Caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva da vítima. Dessa forma, caso o profissional de imprensa ali seja avisado que ele não deveria entrar naquela área, que tem um perigo dentro daquela área, ainda assim ele entra e ocorra um ferimento, seja por arma de fogo ou por outro objeto, aí ocorre a culpa exclusiva da vítima, excluindo dessa forma a responsabilidade estatal. No entanto, essa assertiva aqui, ela está falsa, pessoal. Por quê? Porque, em regra, o Estado responde sim de forma objetiva pelos danos causados a profissional de imprensa ferido, tá bem? E onde está isso, pessoal? Isso está lá no informativo 1021 do STF. Beleza? Então, se você tiver dúvida, olha, uma questão assim, linda para estar na CESP, beleza? Uma questão atual, jurisprudencial e a ver com a atividade policial. Então, assim, uma questão aí, um chute preciso que pode estar na sua prova de direito administrativo, ali numa prova da CESP. Beleza? Passamos essa, então, vamos para a questão número 2, também autoral. O Poder Judiciário não pode avaliar as respostas dadas pelo candidato
E as notas a elas é atribuídas se for necessário apreciar o conteúdo das questões ou os critérios utilizados na correção, exceto se flagrante a ilegalidade. Pessoal, como regra, o Poder Judiciário ele pode adentrar no chamado mérito administrativo? Não, pessoal. O Poder Judiciário ele não pode substituir a banca examinadora, seja na correção das questões ou nos critérios utilizados pela banca para exigir tal correção. No entanto, caso haja uma flagrante ilegalidade, o Poder Judiciário pode sim adentrar. E o que seria uma flagrante ilegalidade? Por exemplo, aquela questão da prova, aquele assunto cobrado na prova objetiva, citando apenas como exemplo, não está no edital. Aí, dessa forma, o particular ele pode entrar sim perante o Poder Judiciário, visto que há uma flagrante ilegalidade. Nós não temos edital como a lei do concurso público, então, caso uma questão esteja fora do edital, o candidato pode sim adentrar ao Poder Judiciário. No entanto, a regra é que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora. Então, aqui, essa questão ela se encontra correta, beleza? Porque, como regra, realmente o Poder Judiciário não pode adentrar aí nas respostas do candidato. Ok, pessoal? Tranquila essa, né? Essa daqui é mais tranquila. Vamos lá para a questão de número 3, então. Outra questão autoral para vocês. O Tribunal de Contas tem o prazo de 3 anos para julgar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Prazo esse contado da chegada do processo à Corte de Contas. Pessoal, essa é uma questão assim que eu aposto muito que esteja na sua prova da CESP. Por quê? Porque é uma jurisprudência atual do STJ, pessoal, e por muito tempo ficou uma jurisprudência assim que ninguém sabia bem aonde recorrer. E o STJ então sedimentou esse entendimento aí. O que acontece? Na concessão inicial de aposentadoria de um servidor, o que acontece inicialmente? O órgão público a qual aquele servidor está vinculado faz ali o primeiro ato da aposentadoria do servidor. Dá-se, assim, a concessão inicial da aposentadoria, ok? Depois, esse ato, o órgão público encaminha ao Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas que irá apreciar a legalidade desse ato. E só então nós teremos a concessão definitiva da aposentadoria. No entanto, o que ocorria, pessoal? O Tribunal de Contas, apesar de lá no artigo 70, a Constituição Federal, lá no artigo 71, traz que a competência do Tribunal de Contas verificar a legalidade da aposentadoria, da reforma ou da pensão. No entanto, a Constituição não traz um prazo. E nós precisamos ter uma segurança jurídica nesse aspecto, nós precisamos de um prazo. E o que o STJ fez? Trouxe lá do decreto 20.910 de 32, já caiu esse decreto em prova, que traz o prazo de 5 anos. Não tem nada a ver com a legalidade do ato de pensão, tá bem? Trata-se de outro assunto. No entanto, o STJ, utilizando uma analogia em razão da segurança jurídica trazida por esse decreto, tem um decreto que tem o status de lei ordinária, pessoal, só para vocês saberem desse fato, ele traz o prazo de 5 anos, e o STJ utiliza esse prazo de 5 anos. Então, essa questão 3 aqui, ela está falsa. Por quê? Porque o prazo não é de 3 anos, mas sim de 5 anos, pessoal. E 5 anos a contar de onde? Do qual o órgão público aprecia a concessão inicial da aposentadoria ou de quando chega ao conhecimento do Tribunal de Contas esse processo? Pessoal, esse prazo de 5 anos, ele começa a contar a partir de quando esse processo chega no Tribunal de Contas. E é importante vocês lembrarem também que essa concessão da aposentadoria é um ato complexo, não é um ato composto, tá bem? Visto que nós temos apenas um único ato e 2 manifestações de vontade. A do órgão a que o servidor é vinculado e ao do Tribunal de Contas, que faz uma análise de legalidade, tá bom? Ele não homologa, mas ele faz uma análise de legalidade, verificando ali e dando a concessão final da aposentadoria. Ok, pessoal? Então lembrem disso, prazo de 5 anos
a partir do momento que o processo chega no âmbito do Tribunal de Contas. Beleza? Vamos lá então para a questão de número 4, mais uma questão autoral aí para vocês. Pessoa jurídica de direito público não tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem, ainda que a credibilidade institucional seja fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral seja evidente. Pessoal, se eu, Lucas, chego ali na frente de uma autarquia federal, por exemplo, eu chego ali na frente da Universidade Federal do Paraná e começo a xingar a autarquia, a proferir umas ofensas ali em frente à autarquia. Esse meu ato, ele gerará uma responsabilidade, uma indenização perante a Universidade Federal do Paraná? Não, pessoal. Em regra, esse ato isolado, ele não acarreta um direito à indenização por aquela pessoa jurídica de direito público, tá bem? No entanto, se eu, Lucas, por exemplo, sou dono de uma grande imprensa televisiva e salto a notícia que há uma organização criminosa dentro da Universidade Federal do Paraná e que estão desviando milhares de recursos e que isso está dificultando muito o acesso à universidade. Enfim, gera assim uma polêmica sobre o assunto. E essa polêmica tem um dano muito forte na sociedade perante a Universidade Federal do Paraná. Ou seja, os demais jurisdicionados, dessa forma, há sim um direito à indenização por parte da autarquia, por parte dessa pessoa jurídica de direito público, ok? Então, há que se ver aqui no caso concreto se esse direito à indenização ele é devido ou não por parte da autarquia. Ok, pessoal? Então, essa questão aqui, ela se encontra falsa. Só deixa eu colocar o falso aqui em cima, aqui, que eu esqueci, né? Mas essa assertiva de baixo, ela também se encontra falsa. Por quê? Porque se a credibilidade institucional for agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados seja evidente, que é o caso do exemplo que eu citei, do dono da imprensa que solta uma polêmica e uma bomba sobre a Universidade Federal do Paraná, então, nesse caso, há sim direito à indenização. Ok, pessoal? Vamos lá, então, agora para uma questão da CESP, questão de número 5, uma questão super atual aí de 2022, acerca da administração pública indireta. Vamos lá. As fundações públicas de direito privado, por sua natureza jurídica, podem desempenhar atividades que exijam o exercício do poder de império, assim como ocorre com as fundações públicas de direito público. Pessoal, a CESP e as demais bancas estão cobrando ultimamente bastante sobre fundações públicas. Antes era cobrado muito sociedade de economia mista, empresas públicas, até autarquias. No entanto, agora as bancas têm focado muito mais nas fundações públicas. Se me perguntarem por quê, eu não sei responder, ok? Mas vocês têm que saber algumas coisas sobre as fundações públicas. O que eu posso dizer para vocês? Elas são divididas em duas: fundações públicas de direito privado e fundações públicas de direito público. As fundações públicas de direito público, elas se equiparam totalmente a uma autarquia. Elas têm os mesmos poderes e as mesmas prerrogativas, inclusive aqui o poder de império. No entanto, as fundações públicas de direito privado, pessoal, elas se sujeitam a um regime híbrido, parte de direito público e parte de direito privado. Logo, elas não têm como regra o poder de império, o poder de império que está intimamente ligado ao poder de polícia, correto? E esse poder ele não pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado, em regra, tá bem? Então, as fundações públicas de direito privado, elas não podem desempenhar atividades em que exerçam o poder de império, de forma que essa assertiva aqui, ela estaria errada, tá bem? Estaria errada, pessoal. E vamos para outra aqui já, sobre fundações públicas novamente. Acerca da administração pública indireta, vamos julgar esse item. Embora não sejam considerados, em regra, bens públicos, os bens das fundações públicas de direito privado podem ser sujeitados a regras de direito público, como a impenhorabilidade,
o que ocorre, por exemplo, quando os referidos bens são empregados de maneira direta na prestação de serviços públicos, visando a garantia do princípio da continuidade dos serviços públicos. Pessoal, mais uma questão então sobre fundações públicas, agora nos bens públicos, ok? Os bens públicos, eles são, em regra, impenhoráveis, imprescritíveis e inalienáveis. No entanto, os bens públicos são pertencentes às fundações públicas de direito público. Já os bens públicos das fundações públicas de direito privado, eles não são considerados, em regras, bens públicos, mas bens privados. No entanto, a característica de impenhorabilidade, ela pode decorrer ainda nesses bens privados das pessoas, das fundações públicas de direito privado. Por que isso, pessoal? Em virtude do princípio da continuidade do serviço público. Ou seja, já que é uma fundação pública de direito privado prestando serviço público, aquele bem está afeto a um serviço público. Logo, para não haver uma paralisação desse serviço público, há que ter a impenhorabilidade desses bens. Entendido, pessoal? Então a regra é que os bens públicos não pertencem às instituições de fundações públicas de direito privado. No entanto, ainda que não sejam considerados bens públicos, eles podem adquirir uma dessas características, como é o caso da impenhorabilidade, em decorrência do princípio da continuidade do serviço público. Beleza? Então, essa daqui está correta. Uma questão aí que eu jogaria difícil da CESP, tá? Porque ele sai um pouco ali da seara apenas das características da fundação pública de direito privado e de direito público, e vai um pouco ali para a seara dos bens públicos dessas entidades. Ok, pessoal, vamos continuar aqui então, nossa questão de número 7 agora. Julgue o próximo item quanto à reforma do aparelho do Estado, ao Estado regulador, aos conselhos de gestão, à transparência da administração pública e à gestão por competências. O processo de desestatização faz que o Estado perca força na sua função de Estado regulador. Pessoal, o Estado, ele pode ter duas funções. Ele pode ser explorador da atividade econômica ou ele pode ser agente regulador. O que ocorre no processo de desestatização? O Estado transfere parcial ou totalmente bens que estão em sua propriedade para uma pessoa jurídica de direito privado. Dessa forma, o estado de explorador da atividade econômica, ele passa a ser um regulador daquela atividade econômica. Então, essa questão aqui, vocês observem que ela está falsa. Por quê? Porque o processo de desestatização, ele não faz com que o Estado perca força, mas sim que ele ganhe força na sua atuação como agente regulador, uma vez que ele passa de ser explorador da atividade econômica para um agente regulador dessa atividade econômica. Entendido? Não há que se falar aqui na perda de força. Vamos lá para a questão de número 8, de 2021 aqui, de Alagoas, inclusive. Acerca da organização administrativa do Estado, julgue o item subsequente. O controle hierárquico da administração direta sobre as autarquias é conhecido como controle finalístico. Pessoal, aqui houve uma confusão total dessa questão. Já adianto para vocês que ela está falsa. E por quê, pessoal? Porque o controle hierárquico é totalmente distinto do controle finalístico, pessoal. Vocês têm que pensar que o controle hierárquico ele se dá dentro da administração pública direta, entre os entes federados, tá bem? Já o controle finalístico, também chamado de tutela administrativa ou também supervisão ministerial, ele se dá entre a administração pública direta e a administração pública indireta. Beleza, pessoal? Vocês têm que lembrar disso, é de vital importância. E qual que é a diferença? No controle hierárquico, por exemplo, ali entre os ministérios e o Poder Executivo, há uma hierarquia. Realmente, que está em cima, ele pode dar ordens para quem está embaixo. No entanto, no que tange ao controle finalístico,
Não há essa hierarquia. Não há que se falar entre hierarquia entre um ente federado e a sua autarquia, ok? Não existe hierarquia nesse caso. Existe ali uma mera vinculação. Por quê? Porque o ente federado, ele pode sim supervisionar determinada autarquia, determinado ente da administração pública indireta. No entanto, ele não pode dar ordens. Ele apenas tem que fiscalizar para ver se aquela determinada instituição, aquele determinado ente, está agindo de acordo com a lei de sua criação e com o seu regulamento legal. Enfim, se ele está dentro da finalidade proposta no âmbito legal. Ok, pessoal? Então, aqui, controle hierárquico não é sinônimo de controle finalístico. Tá bem? Dessa forma aqui a gente coloca como falso e passa para a questão de número 9. Mais uma dessa prova de 2021 de Alagoas. Acerca da organização administrativa do Estado, julgue o item subsequente. Uma autarquia territorial. Olha, dificilmente aparecer autarquia territorial nas questões, hein? Exerce poderes e deveres de administração similares aos dos entes federados. Isso daqui está correto, pessoal. Realmente, uma entidade da administração pública indireta, ela tem autonomia administrativa e técnica igual de um ente federado. Porém, se distingue desses por não ser entidade política. Pessoal, uma autarquia territorial que seja, ela possui autonomia política? Não, pessoal, ela não possui autonomia política. Ela não tem o poder de criar leis, ok? E aqui eu trouxe, inclusive, um macete para vocês. Nós temos como falsa essa assertiva. Aliás, desculpa, pessoal, temos como verdadeira essa assertiva, porque realmente se distingue. Uma tem autonomia política e a outra não. E eu trouxe um macete aqui para vocês que eu gostava de utilizar nas minhas questões. A administração indireta, você lembra do TAF? Você lembra dessa prova aí tão amada pelos concurseiros da área policial? Por quê? Ela tem autonomia técnica, administrativa e financeira, ok? No entanto, a administração direta é a única que tem autonomia política. Ela tem de forma igual administrativa e financeira. No entanto, ela tem autonomia política, ela tem o poder de criar leis. Então, lembre aqui do PAF e do TAF, beleza? Então, aqui resolvido, pessoal, questão correta da CESP. E dessa forma, a gente já chega na questão de número 10, pessoal. Uma questão autoral aqui. É constitucional a suspensão do exercício profissional em razão do inadimplemento de anuidades devidas à entidade de classe. Pessoal, essa é uma jurisprudência bem atual do STF e tratou aqui do caso dos advogados. Por quê? Porque o Estatuto da OAB, ele trazia em seu campo legal que quando o advogado não pagasse a anuidade da OAB, né, a mais uma mensalidade, mas a anuidade da OAB ali no tempo correto, tratava-se de uma infração administrativa que poderia, inclusive, resultar na suspensão do seu exercício profissional. Diante disso, entraram com uma ADI perante o STF, alegando a inconstitucionalidade desse estatuto, dessa parte, né, do estatuto da OAB. E, pessoal, essa ADI ela foi julgada procedente. Realmente, o STF entendeu que é inconstitucional a suspensão do exercício profissional em virtude da suspensão do pagamento das anuidades, né? O advogado não paga a anuidade e tem a sua profissão tirada dele, né? Tem a sua profissão suspensa. Por que o STF entendeu isso? Pelo princípio da livre iniciativa, porque o advogado ele tem o direito de exercer a sua profissão e apenas por pagar, por ter ali a suspensão da sua imunidade, né, ele não poderia ter essa suspensão no seu exercício profissional. Beleza, pessoal? Aí uma questão de isonomia, porque vamos supor que o advogado está sem dinheiro em virtude de não estar conseguindo clientes, e daí por isso ele não paga a OAB, e daí ele tem a sua carteirinha ali suspensa. O STF jogou isso como inconstitucional.
Beleza, pessoal? Então, essa questão aqui, falsa. Lembrem disso. Lembrem desse julgamento aqui perante o STF. Vamos lá para a questão de número 11. É desnecessária, em regra, lei específica para a inclusão de sociedade de economia mista ou de empresa pública em programa de desestatização. Pessoal, como se dá a criação de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública? Primeiramente, há uma autorização legal e depois essa entidade é criada. E para sua desestatização, é necessário uma lei específica? Não, pessoal. Em regra, não é necessária uma lei específica para ocorrer a desestatização dessa entidade. No entanto, há uma exceção aqui. Caso a lei que autorizou a criação dessa sociedade de economia mista ou dessa empresa pública tenha ali em seu texto legal que é necessária uma lei específica para essa desestatização, então é necessária uma lei específica. Bem simples essa questão, mas eu queria lembrar vocês para vocês não caírem em pegadinha de prova, tá bem? Por quê? Porque, em regra, não é necessário uma lei específica, de forma que essa questão aqui ela está correta, porque em regra é desnecessária. Ok, pessoal? Então não caiam em pegadinhas em prova, porque a regra é que não é necessária uma lei específica nessa desestatização. Beleza? Vamos lá para a questão de número 12. Trouxe aqui mais duas questões autorais para vocês. Questão de número 12. Estão excluídas de controle jurisdicional as nomeações políticas em que se exigem requisitos altamente subjetivos, como notório saber jurídico, reputação ilibada e idoneidade moral, devido à discricionariedade do Poder Executivo em efetivá-las, segundo critérios de conveniência e oportunidade administrativa. Pessoal, o que traz a Constituição Federal? A Constituição ela traz que qualquer lesão ou ameaça de lesão poderá ser submetido ao Poder Judiciário. E na Constituição, há alguma exceção a essa regra? Não, pessoal. O Poder Judiciário ele sempre poderá ser acionado, ok? Não importa se o requisito é altamente subjetivo, como esse notório saber jurídico, como essa reputação ilibada. Essa daqui já foi uma questão de prova, não exatamente nesses termos, mas foi uma questão de prova com alto índice de erro, tá bem? Por quê? Joga uma informação ali, você ali na prova começa a ficar um pouco confuso. Será que existe essa exceção? Não, pessoal. Nesse caso, não existe essa exceção, ok? Tudo poderá ser submetido ao Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder Judiciário ele poderá ver aquele ato se há um nepotismo, se há um nepotismo cruzado, se há um desvio de finalidade, se há uma proporcionalidade naquele ato, se foi observada a isonomia entre as partes. Então, ainda atos com critérios altamente subjetivos podem ser julgados ali pelo Poder Judiciário, de forma que essa questão aqui ela está falsa, pessoal. Beleza? Vamos lá para a questão de número 13, então. O controle. Controle é um assunto muito cobrado pela CESP, então vocês têm que dar uma olhada. Vamos lá. O controle político ou administrativo também é exercido pelo Poder Judiciário, quando, no exercício de sua função jurisdicional, aprecia a legalidade dos atos praticados pela administração pública. Pessoal, aqui essa questão ela fez uma confusão total. Por quê? Porque o controle político ele não é igual ao controle administrativo e ele também não é igual ao controle judiciário. Ok, pessoal? O controle judicial é aquele realizado do âmbito do Poder Judiciário em sua atividade típica de julgar, ok? Então, dentro de um processo judicial, o Poder Judiciário poderá exercer ali um controle judicial. No entanto, o Poder Judiciário ele pode exercer controle administrativo? Sim, ele pode exercer controle administrativo em seus próprios atos. Lembram aqui que cada poder tem uma função. Em regra, o poder ali de executar a lei, o poder de julgar e o poder de criar as leis. No entanto, apesar da função típica do Poder Judiciário ser a de julgar,
ele também possui a função atípica de administrar. E dentro dessa sua função atípica está o controle administrativo. Logo, o Poder Judiciário ele pode sim revogar os seus atos, os seus próprios atos, numa análise administrativa, da mesma forma que ele pode anular seus próprios atos dentro dessa análise. Mas essa questão aqui, ela está inteiramente falsa. Por quê? Porque, primeiramente, poder político não é poder administrativo, ok? Poder político é aquele realizado por autoridades políticas, enquanto poder administrativo é o poder em geral utilizado aí pelas entidades, é o poder utilizado no âmbito do poder executivo, inclusive também aqui no âmbito do poder legislativo e no âmbito do poder judiciário em suas funções atípicas. Também é exercido pelo poder judiciário. Realmente, o poder administrativo é exercido pelo poder judiciário, não o poder político. No exercício de sua função jurisdicional. Não, pessoal, é fora de sua função jurisdicional que é exercido o poder administrativo. Aprecia a legalidade dos atos praticados pela administração pública. Não, pessoal, quando há uma ali apreciação do Poder Judiciário na legalidade dos atos praticados pela administração pública, nós estamos diante de um controle externo, um controle judicial, tá bem? Então vamos lá para a próxima questão. Eu vou continuar aqui com o controle, então vocês vão observar, a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais. Questão de número 14, de 2021, da CESP. Estão vendo que eu só estou trazendo questões, assim, novíssimas para vocês. Julgue o item a seguir a respeito dos atos administrativos e dos poderes da administração pública. O silêncio administrativo, quando referente a atos discricionários, não se submete ao controle judicial. Pessoal, eu não acabei de trazer para vocês que nenhum ato, seja um silêncio administrativo ou um fazer administrativo, ele é retirado do âmbito do Poder Judiciário. Qualquer lesão ou ameaça de lesão, ele pode ser submetido ao Poder Judiciário, de forma que nós já poderíamos matar a questão aqui. Mas eu queria ir um pouco mais com vocês. O que é silêncio administrativo vinculado ou discricionário? Pessoal, o silêncio administrativo vinculado é aquele que decorre da lei. Ou seja, a administração pública, ela tem o dever de se pronunciar no caso concreto. Por exemplo, vou dar aqui 2 exemplos para vocês. O primeiro, eu estou lá nomeado no concurso público. Esgota-se o prazo do edital, eu estou dentro das vagas, esgota-se o prazo de 4 anos e eu não sou chamado, ok? Eu não sou chamado. Eu pego e entro com uma decisão judicial. Por quê? Porque, de acordo com a lei, eu sou nomeado dentro do número de vagas, eu deveria ali ser chamado para assumir o meu cargo público, correto? Então, eu entro com a ação judicial. O Poder Judiciário, nesse caso, ele deve condenar o Estado à minha nomeação, à minha posse, no caso, tá bem? Então, aí o Estado ele tem o dever de agir. Vou citar outro exemplo aqui para vocês. Eu vou lá e tiro a minha carteira de motorista, ok? Eu cumpri a carga horária da autoescola, passei no teste, fiz tudo, e o Estado não me deu a carteira de motorista. Dessa forma, eu entro com uma ação judicial, já entrei em âmbito administrativo, eu pego, vou lá, entro com uma ação judicial, pedindo para que o Estado seja condenado a me dar a minha licença de dirigir. Por quê? Porque esse é um ato vinculado, ok? Dessa forma, o Estado, ele condena, o Poder Judiciário, ele condena o Estado a realizar aquele ato. No entanto, nós temos o silêncio administrativo discricionário, qual seja, o Estado ele tem a conveniência e oportunidade a par daquele ato. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um comerciante, ele quer abrir uma barraquinha de vendas ali na esquina de casa, ok? E ele precisa ali de um alvará da prefeitura para abrir essa barraquinha na esquina da casa dele. Então ele vai lá na prefeitura e requer aquele alvará. Trata-se de uma análise discricionária da prefeitura recusar ou aceitar que aquela barraquinha seja instalada naquele local. No entanto, a prefeitura nada faz. Ela não responde àquele particular.
Então, o particular entra com uma ação contra o Estado, contra a prefeitura, pedindo para quê? Para que ela se pronuncie. Dessa forma, se o Poder Judiciário entender que não houve, que houve um silêncio administrativo aí por parte da prefeitura, ele deve não condenar o Estado, mas ele deve ordenar que o Estado se pronuncie, porque mesmo diante de uma recusa, o particular tem o direito de saber por que foi recusado. Ou seja, mesmo que a prefeitura seja contra a instalação daquela barraquinha de vendas na esquina da casa do comerciante, ele deve ter o direito de ser informado o motivo daquela recusa. Ok, pessoal? Então aí está uma diferença. No entanto, a diferença está aqui no que será ordenado pelo Poder Judiciário. Se ele irá ordenar a prefeitura, o Estado, a se pronunciar, ou se ele irá ordenar o Estado a fazer, a realizar determinado ato. Não no que tange a sua apreciação. Em ambos os casos, o Poder Judiciário poderá sim apreciar o silêncio administrativo. Ok? Vamos lá dessa forma aqui para a questão 15. Espero que não tenha ficado dúvidas para vocês, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida até agora ou até o final da aula depois, deixa no comentário ou me busca no Instagram. Mas vamos lá, questão 15. Essa questão aqui quentíssima, 2021, delegado da Polícia Federal. No que concerne ao controle da administração pública, julgue o item subsequente. A reclamação para anular ato administrativo que confronte súmula vinculante é uma modalidade de controle externo da atividade administrativa. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa questão? Pessoal, vamos em partes aqui. A reclamação. O que é a reclamação? A reclamação ela não está no âmbito do STF, não está no âmbito jurisdicional, segundo o artigo 103 da Constituição Federal, 103, 103A da Constituição Federal? Sim, pessoal. A reclamação ela realmente é um ato jurisdicional, ok? E aqui nós estamos falando de ato administrativo que confronte súmula vinculante. Ok? Então, o ato administrativo foi realizado em confronto com uma súmula vinculante. A súmula vinculante nada mais é do que um entendimento consolidado pelo STF, que vincula todos os demais poderes, exceto o STF, correto? Exceto o STF e o Poder Legislativo em sua função típica, mas vincula toda a administração pública. Aí vai lá a administração pública e realiza um ato que confronte essa súmula vinculante. Cabe reclamação ao STF? Cabe, pessoal. Realmente a reclamação serve para isso, para anular atos administrativos que vão em confronto ao entendimento de algum tribunal superior, em razão aqui do STF. É uma modalidade de controle externo da atividade administrativa? Sim, pessoal. É uma modalidade de controle externo. Por quê? Porque, apesar do ato administrativo estar confrontando uma súmula vinculante, que trata-se ali do entendimento do STF, ele ainda é um ato administrativo. Ou seja, um ato realizado ali no âmbito da atividade administrativa. Quando é realizado um ato administrativo pela administração pública, trata-se ali de um ato do Poder Executivo. Esse ato, cabendo uma reclamação, vai para o STF, ou seja, há um controle externo desse ato aqui, um controle judicial com o poder executivo, ok? Nós temos aqui o controle externo entre poderes. Controle externo é aquele onde se dá mais um poder sobre o outro. Lembram disso, né? Já o controle interno é aquele que se dá sobre o mesmo poder e seus servidores. Ou seja, poder executivo com poder executivo, poder legislativo com poder legislativo. Já o controle externo é aquele poder legislativo que se dá sobre o poder executivo, poder judiciário, controle externo judicial, que se dá em ato do poder judiciário sobre ato do poder executivo. Beleza, pessoal? Ou inclusive sobre o poder legislativo. Ok? Então aqui, realmente, a reclamação, um ato jurisdicional para anular ato administrativo, é um exemplo de controle externo da atividade administrativa. Beleza? E vamos dessa forma aqui
para a questão de número 16. Mais uma questão de 2021 da Polícia Federal. No que concerne ao controle da administração pública, julgue o item subsequente. O Poder Judiciário pode revogar atos praticados pelo Poder Executivo eivados de ilegalidade. Pessoal, eu trouxe isso aqui na parte 1, já com vocês, a nossa maratona de questões da CESP, e resolvi aqui trazer de novo, só que na temática aqui do controle da administração pública. A revogação, ela ocorre ali numa análise de conveniência ou oportunidade, hipótese na qual um ato legal é retirado do ordenamento jurídico ali porque não há mais serventia daquele ato para a administração pública. O Poder Judiciário, ele pode revogar os atos praticados pelo Poder Executivo? Não, pessoal. Apenas o Poder Executivo pode revogar os seus atos. E isso decorre do quê? Decorre da chamada autotutela da administração. Então, apenas ele pode revogar os seus próprios atos. E também ele pode anular os seus próprios atos. E onde está isso, pessoal? Isso a gente tem na súmula 4. Opa, desculpa aqui para vocês. Na súmula 473 do STF. Ok, pessoal? Súmula 473 do STF. Então, o Poder Judiciário, ele pode revogar os atos praticados pelo Poder Executivo? Não, pessoal. O Poder Judiciário, se provocado, ele pode apenas anular os atos praticados pelo Poder Executivo que sejam ilegais. Isso daqui ela tem que estar na sua cabeça, ok? O Poder Judiciário, o único momento que ele irá revogar atos será os seus próprios atos em âmbito da atividade administrativa. Por exemplo, no Poder Judiciário ali, ocorre uma demissão de algum servidor, ocorre uma promoção de algum servidor. Pode revogar esse ato numa análise de conveniência e oportunidade? Dependendo ali, pode. Se o Poder Judiciário ali, em sua atividade administrativa, em sua função atípica administrativa, entender que aquele ato não é mais oportuno, pode sim revogá-lo, ok? Mas aqui nada a ver, estamos falso. Juntou vários conceitos aí falsos, ok? Vamos lá para a questão de número 17, então. 2021, novamente, delegado da Polícia Federal e controle da administração pública. Apenas a Constituição Federal de 1988 pode prever modalidades de controle externo. E aí, pessoal? O que vocês acham? Essa palavrinha aqui apenas já deixa a gente pensativo, né? Você chega numa prova, VOF, você sabendo que se você marcar uma errada ali, parece uma questão tão simples, mas esse apenas, e você sabendo que se você marcar uma errada, vai anular uma questão que você sabe. Então, o que você faria numa questão dessa? Pessoal, apesar de esse apenas aqui, essa questão ela está corretíssima, pessoal. Ela está corretíssima. Por quê? Você tem que pensar que o controle externo é aquele realizado de um órgão, de um poder, desculpa, em outro poder. Igual eu já disse para vocês, é um controle que o Poder Judiciário exerce sobre o Poder Executivo, que o Poder Legislativo exerce sobre o Poder Executivo, que o Poder Executivo exerce sobre o Poder Judiciário. Enfim, é um poder exercido de poder contra poder, ok? E isso é muito sério, pessoal. Por quê? Porque nós temos um princípio basilar no nosso ordenamento jurídico brasileiro, que é o princípio da separação dos poderes. É onde tudo é baseado, certo? É o princípio da separação dos poderes. Cada poder ali no seu quadrado, devendo limitar apenas em poucos atos o outro poder. E é aí que se dá o controle externo. Dessa forma, nenhuma lei ordinária, complementar, nenhum regulamento, enfim, nada pode criar novas modalidades de controle externo. Apenas a Constituição Federal de 88 que pode prever novas modalidades de controle externo. Ok, pessoal? De forma que essa questão aqui, apesar desse apenas, ela está corretíssima. Ok? Corretíssima.
Vamos lá para a questão de número 18, então. Agora de 2018, mas também de delegado da Polícia Federal. Então você ainda acha que não vai cair controle da administração em sua prova? Vamos lá, pessoal. Assunto simples e rápido para a gente resolver. A fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública federal, sob os aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, integra o controle externo exercido pelo Poder Legislativo Federal, com o auxílio do TCU. Pessoal, o Tribunal de Contas da União, ele integra o Poder Judiciário? Ele integra o Poder Executivo? Não, pessoal. Ele integra o Poder Legislativo? Não também, pessoal. O Tribunal de Contas ele não integra qualquer dos poderes. A doutrina majoritária, e é amplamente aceita, entende que o Tribunal de Contas, seja da União ou do Estado, ele não está pertencente a nenhum poder. Por quê? Porque ele realiza a fiscalização desses três poderes. E por ele ser parcial dessa forma, ele não deve se manter dentro de nenhum poder, ok? Então aqui, essa questão está certa. Por quê? Apesar dele não integrar o poder legislativo, ele auxilia o poder legislativo nessa fiscalização perante a administração pública federal. De forma que essa questão aqui realmente está certa. Eu só trouxe essa questão do TCU pertencer a algum poder para um mero aprofundamento, né? Vocês têm que lembrar disso. Vocês têm que lembrar que o TCU não integra o poder legislativo. E vamos lá para a nossa questão de número 19. Mais uma de 2018 sobre controle da administração de delegado federal. O exercício do controle judicial sobre os atos da administração pública abrange os exames de legalidade e de mérito desses atos, cabendo ao juiz anulá-los ou revogá-los. Pessoal, aqui eu já trouxe para vocês hoje, né? E mais uma questão da CESP, para vocês verem como é cobrada. Cobrou em 2018, cobrou em 2021 e vai continuar cobrando. A mesma questão, só que com palavras diferentes. O controle judicial sobre os atos da administração pública pode ocorrer via revogação? Não, pessoal. Apenas pode ser anulado. E essa anulação, ela adentra ao mérito? Não, pessoal. Essa anulação é uma análise de legalidade, ok? Então, o Poder Judiciário, se provocado, ele pode analisar a legalidade daquele ato administrativo exercido pela administração pública, mas ele não pode analisar o mérito administrativo, ok? E, pessoal, aqui nós acabamos as nossas questões de hoje. Foi uma aula aí com bastante conteúdo, uns temas que normalmente não são tão explorados pelos alunos, mas que eu quero mostrar para vocês que caem, ok? Que caem mesmo. Então, organização administrativa e controle da administração pública aparece nas provas da CESP. Aqui eu deixo meu Instagram, delegado.lucaspetri, para vocês. E eu queria também trocar uma palavrinha aqui com vocês. Deem uma olhada na jurisprudência dos anos de 2021 e 2022. Trouxe diversas questões para vocês hoje, inclusive algumas de responsabilidade civil, lembram ali do jornalista ferido. Pessoal, chance altíssima em cair numa prova da CESP para vocês, tá bem? Todas as questões aqui a gente conseguiu comentar e aprofundar. Eu passo para vocês de uma forma mais aprofundada de como eu resolveria na prova, mas também para vocês não terem medo dessas questões VOF, ok? Lembre que vocês não podem deixar muitas questões em branco, no máximo aí 10% da prova. Então vocês têm que responder o máximo de questões possíveis e têm que se sentir confortável com esse estilo de questões. Então, eu espero vocês para a próxima aula, nossa parte 3 aí de Direito Administrativo da CESP. Deixe seu feedback aqui embaixo ou entre em contato comigo lá no Instagram, delegado.lucaspetri. Fico totalmente à disposição. Bons estudos, pessoal, ou bom descanso agora, mas até a nossa próxima aula. Um abraço!